Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos vendo um assunto novo. É uma técnica para resolver integrais um pouquinho mais sofisticadas, que é chamada de integrais por partes. As integrais por partes, elas sempre terão duas partes no mínimo, tá? Sempre elas terão duas partes no mínimo. A primeira parte, nós vamos estar chamando ela de parte U, e a segunda parte nós vamos estar chamando ela de parte dv. Eu tenho que identificar essas duas partes de tal forma que essa parte que eu chamar de U, eu consiga fazer uma derivada dela. Derivada daquela parte. Então, automaticamente, eu vou ter o du. E a segunda parte, que é o que vai sobrar, né? Eu tenho que fazer uma integral. Tenho que resolver uma integral. Então, ao mesmo tempo, eu vou ter que resolver uma derivada e vou ter que fazer uma integral. Então, quando eu derivo u, eu passo a ter o du, e quando eu faço a integral de dv, eu passo a ter o v. Sabendo esses quatro elementos, você vai montar a sua integral por partes para poder resolver. Você vai montar ela da seguinte forma: eu vou usar a parte u vezes a parte v menos a integral da parte v vezes a parte du. E aí a minha aposta é que essa integral que foi formada aqui, ela seja mais simples do que aquela que deu origem ao nosso problema, que deu origem à nossa integral, né? Vou pegar um exemplo aqui para vocês tentarem entender e me ajudarem a resolver. Eu quero fazer a integral de x vezes o cosseno de x dx, tá? Eu quero fazer essa integral aqui. Então, eu preciso escolher quem é que vai ser chamada de u e quem é que vai ser chamada de dv. Vamos supor que eu chame o cosseno de u e tudo que sobrou aqui eu chame de dv. Se isso for verdade, olha só, então eu teria que o u vai ser o cosseno de x e o nosso dv vai ser o x que multiplica o nosso dx. O u eu tenho que fazer a derivada, então a derivada de cosseno é menos seno de x dx. E o nosso v eu tenho que fazer integral. Integral de x é igual a x ao quadrado sobre 2, tá? Então, se eu tivesse escolhido esse trâmite aqui, eu tenho que montar a nossa integral usando a fórmula. Como que é a fórmula? U vezes v menos integral de v du. O u é o cosseno de x, vezes o v, que é o x ao quadrado sobre 2, menos a integral de v, que é x ao quadrado sobre 2, vezes o du, que é menos, eu já vou fazer o jogo de sinal, então aqui vai ficar mais, né? Mais o nosso du, que é o seno de x dx. E aí eu preciso apostar que esta integral que foi formada, ela tem que ser mais simples que a integral original. E aí, o que vocês acham? Acham que ela ficou mais simples? Eu acho que não. Por que ela não ficou mais simples? Porque aqui o nosso polinômio era um polinômio de primeiro grau, e eu resolvendo a integral que eu estou encontrando um polinômio de segundo grau. Então, em vez dela estar ficando mais simples, ela está ficando muito mais complicada. Então, quando acontecer isto, eu vou apagar a minha integral e vou resolvê-la novamente, trocando quem deve ser chamado de u. Então, eu já sei que o u aqui não pode ser o cosseno de jeito nenhum. Então, vamos apagar e vamos começar de novo, tentando trocar quem vai ser chamado aqui no caso de u, tá? Então, começo lá, integral de x que multiplica cosseno de x dx, e eu vou chamar de u agora o x.
E automaticamente o que sobrar vai ser meu dv. Então o dv vai ser cosseno de x dx. O u eu tenho que fazer a derivada e o dv eu tenho que fazer a integral. Derivada de x é dx, ou seja, derivada de x é o nosso dx. Então, o nosso derivada de u aqui vai ser o nosso dx, né? E o nosso v vai ser integral de dv. Integral de cosseno é igual a seno mais a constante de integração. Se você fizer a substituição usando a fórmula, que é u vezes v menos integral de v du, vai ter u, que é o x, vezes o v, que é seno de x, menos integral de v du. O v é o seno de x e o nosso du é o nosso dx. Olha só que legal. A integral que eu passo a ter agora é uma integral do tipo imediata. Então ela ficou muito mais simples do que era o original, que era um produto lá, né? Era um produto de um polinômio para uma função trigonométrica. Agora não, ela é imediata. Então se você fizer a resolução, você vai ter x que multiplica seno de x menos o valor da integral de seno. Integral de seno é menos cosseno. Com menos que eu tenho aqui, então vai ficar mais cosseno de x mais a constante de integração, e nós teríamos terminado a integral, utilizando a técnica de integrais por partes. Então, não sei se vocês conseguiram entender ou não, né? Mas eu vou resolver mais alguns exemplos para poder fixar essa ideia. Então, os exercícios que eu estou fazendo como exemplo aqui estão lá na página, eles estão lá na página 24 do nosso material. E eu vou estar resolvendo essa daqui, ó. Qual que é a integral do ln de x dx, tá? Para fazer isto, eu vou estar chamando aqui de u o ln de x, e o que sobrou é o dx, né? Vai ser o nosso dv. Então, o u é o nosso ln de x, e o nosso dv vai ser o nosso dx. Vou fazer a derivada do ln, então derivada de u é o du, derivada de ln é 1 sobre x dx, né? Então, ou seja, dx dividido por x, tá bom? E aqui eu vou fazer a integral de dx. Integral de dx é como se eu tivesse 1 ali na frente, é igual a x, né? Fazendo a substituição, utilizando a fórmula, vamos lembrar a fórmula? A fórmula é u vezes v menos a integral de u dv. U vezes v menos a integral de v du, desculpe, né? Menos a integral de v du. Então, u é o nosso ln de x, vezes v, que é x, menos a integral de v, que é x, e o du é o nosso dx. Pronto, tá? E com isso você vai ter x que multiplica ln de x menos a integral de x dx, que é igual a x ao quadrado sobre 2, mais a constante de integração. E aqui nós teríamos resolvido mais um exercício de integrais por partes, tá? Vai acontecer casos que eu vou ter que fazer o uso das integrais por partes mais de uma vez, né? Por exemplo, se eu tenho essa situação aqui, ó, integral de x ao quadrado, que multiplica o cosseno de x dx, né? Que multiplica o cosseno de x dx. Então, vamos lembrar que alguém tem que ser chamado de u e alguém tem que ser chamado de dv, e o resultado disso vai ser u vezes v menos a integral de v du. Então, quem é que eu vou chamar de u? Eu vou chamar de u alguém que possa ser derivado. Eu vou chamar aqui no caso x ao quadrado, porque eu sei que a derivada disso vai me dar 2x dx. E o que sobrou é o dv. Então, o dv vai ser o cosseno de x dx. E aí eu vou fazer a integral, né? Quem é integral de cosseno? Integral de cosseno é
seno, né? Aplicando a fórmula, você passa a ter integral de u, que é o x ao quadrado. Opa, desculpa, não tem essa integral. Né? É u, que é o x ao quadrado, vezes o v, que é seno de x, menos agora sim a integral de v, que é o seno de x, vezes o du. Quem que é o du? 2x dx, tá? E essa é a nossa integral. Ficou mais simples porque eu tinha um polinômio de segundo grau, agora caiu para um polinômio de primeiro grau. O que eu vou fazer? Eu vou aplicar mais uma vez integral por partes. Só que agora eu vou chamar esse daqui de u, e tudo que sobrou lá eu passo a chamar agora de dv. Então, o nosso u é o 2x, que eu sei que a derivada de 2x vai ser 2dx, né? Derivada de 2x é o 2dx, e o que sobrou é o nosso dv. Então, o nosso dv é seno de x dx, que eu tenho que fazer a integral. A integral de seno vai ser menos cosseno de x. Então, eu já tinha como resultado x ao quadrado, que multiplica seno de x, menos o resultado dessa integral, que eu vou aplicar novamente a fórmula, que é u, que é o nosso 2x, vezes o v, que é o menos cosseno, menos a integral de v, que é o menos cosseno, já vou fazer o jogo, senão vai ficar mais aqui, né? Mais cosseno, vezes o du, que é o 2, vou colocar esse 2 aqui do lado de fora, dx. Olha lá, agora ficou mais simples. Então, nosso resultado vai ser x ao quadrado, que multiplica seno de x, fazendo o jogo sinal, menos com menos vai ficar mais 2x, que multiplica cosseno de x, e ali vai ficar menos 2, que multiplica a integral de cosseno. A integral de cosseno é menos seno. Com esse menos aqui vai ficar mais seno de x, mais a constante de integração. Então, nessa situação, eu tive que aplicar a regra de integrais por partes 2 vezes para poder chegar ao resultado, tá? E assim sucessivamente. Vou estar colocando algumas listinhas lá para vocês tentarem e a gente vai tirando as dúvidas de vocês. Por enquanto é só. Abraços e bons estudos.